E hoje eu gostaria de ter a participação muito importante de um amigo, uma pessoa querida, né? Sempre que a gente vai buscar ter informações, a gente procura pessoas que trazem confiança e segurança para a gente e pessoas também gabaritadas, que tenham conhecimento para acrescentar. E é por isso que, diante das informações que nós tivemos aí na quinta-feira, que eu convido na sequência o meu convidado da noite, mas antes eu vou apresentar para vocês, que é o assunto, né, sobre a flexibilização nos cuidados contra a Covid-19. Coincidentemente, na tarde dessa quinta-feira, nós tivemos aí a informação publicada pelo Jornal de Belo Horizonte, o Jornal Estado de Minas, que é uma imprensa muito séria, muito credível, sobre a confirmação, né, de que o prefeito, o Calil, né, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, fez um anúncio, que foi confirmado depois por sua gestão, de que a partir de hoje um decreto seria publicado desobrigando a população da capital belo-horizontina, né, de usar máscaras em espaços abertos, como campos, parques, enfim. E também, na mesma data, né, paralelo a essa informação, a gente também teve a divulgação de que a Prefeitura de Poços de Caldas anunciou que, seguindo recomendações do Ministério da Saúde, os leitos exclusivos para tratamento de Covid no município também começaram a ser desmontados. Segundo a nota informativa da Secretaria de Estado de Saúde 2670 de 2022, a medida foi tomada pelo governo do Estado mineiro, considerando o aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19. Hoje, o Estado de Minas é o quinto em relação à cobertura vacinal, né? E a melhora também do cenário epidemiológico no Estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. Também a queda no número de internações e casos graves da doença. A partir de agora, não vai mais haver aquele espaço específico para o tratamento da Covid, como vinha sendo feito agora nos últimos meses. E sobre essas medidas que tornam mais flexíveis, né, o tratamento, na verdade, a prevenção contra a Covid-19, que eu gostaria de conversar com o meu amigo agora, e sempre muito solícito com a imprensa e muito capacitado, Cristiano Reis Fonseca. Cristiano, fazia tempo que a gente não conversava por aqui, mas é sempre um prazer te receber. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação. Seja bem-vindo. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos que assistem o Jornal dos Gerais. Prazer sempre é meu estar aqui com você, compartilhando desses momentos que a gente troca aí diversas experiências, né, e conhecimentos, e a gente acaba saindo sempre mais fortalecido. Obrigada, Cristiano. E deixa eu só fazer um parêntese também, porque às vezes algumas pessoas que conhecem mais de perto o Cristiano sabem que no momento ele não está gerindo nenhuma pasta da saúde especificamente. Hoje ele é chefe de gabinete aí do município de Caldas, né, Cristiano? Mas eu tomei a liberdade... Secretário de Governo. Secretário de Governo? Muda um pouquinho o nome, mas a função é essa mesmo, né? Então, eu tomei a liberdade de chamá-lo, Cristiano, porque a gente construiu uma amizade ao longo dessa pandemia, e o Cristiano foi um dos meus primeiros entrevistados quando a gente abordava esse assunto, e ele sempre leu muito, pesquisou muito, e estava sempre muito preparado diante dessas ações aí, né, de combate ao Covid. E teve dois momentos em particulares que eu acho muito singulares e que representam essa capacidade hoje sua de opinar sobre essa flexibilização. Que logo no início da pandemia, você estava gestor da saúde no município de Ipuiuna, e foi aquele momento, né, nossa, triste, terrível, enfim, para todos, e que principalmente a sua sensibilidade na hora de perceber uma cultura muito agrícola no município te fez tomar algumas medidas, às vezes diferentes, de outros municípios até da região, quanto à questão, por exemplo, do transporte coletivo, que eu me lembro nas entrevistas você dizer que não podia proibir algo que era a mola da economia ali no município, né? Depois, no segundo momento, coincidentemente, quando você foi para Caldas, né, uma nova pasta da Secretaria de Saúde agora, você também pegou um momento muito delicado na saúde de Caldas e, junto com o comitê gestor ali, conseguiu adequar também as medidas para a realidade caldense. Então, o que me parece é medidas acertadas na hora certa. E agora a gente está vendo gestores, né, tanto o prefeito de Belo Horizonte, a própria Secretaria de Estado de Saúde, extinguindo esses leitos exclusivos para o tratamento do Covid, e por isso, com a sua experiência, Cristiano, eu queria que você opinasse sobre isso, porque eu sei que tem muitos gestores que vão sendo puxados por esses estímulos, né, por esses incentivos. Você acha que é o momento da gente flexibilizar tanto
ou ainda é precipitado? Elaine, primeiro, né, eu acredito que, diante do atual cenário, algumas medidas devem ser flexibilizadas, porque a gente não consegue mais manter aquele cenário de antes. A gente tem que acreditar que essa última onda, né, que veio, a Omicron, que era mais transmissível e que foi que 90% da população, eu acredito, que tenha sido contaminada agora nesse último momento. Só não testou positivo quem não fez teste. A gente sabe... Eu não fiz. Também não. Então, não sei dizer. Mas, assim, foi uma coisa em massa mesmo, né? Então, o que a gente espera é que essa última onda tenha sido favorável para que essa população tenha criado anticorpos, né, em massa, para que agora o vírus seja leve, brando e nem seja perceptível mais. Para isso, é importantíssimo a gente lembrar a questão da vacinação, porque muitas pessoas são contra a vacinação, falam que a vacinação não tem eficácia e tudo mais, mas pelo último cenário vivenciado, ficou comprovadíssimo que a vacina é o único caminho para combater o vírus, né? Há uns 8 meses atrás, 6 meses atrás, todos os gestores viveram momentos de horror, né, de terror. Você chegava na Santa Casa, os leitos lotados, paciente no SUS fácil, você ligava para transferir, não tinha vaga. E as medidas, quando foram tomadas naquela época, vale salientar que o único intuito era por conta do estrangulamento de leito hospitalar, tanto clínico quanto de UTI. Que hoje o cenário é completamente diferente, né? A gente não tem esse estrangulamento. É tanto que agora novas medidas serão feitas, né? Nós não vamos ter mais o boletim diário, porque é uma recomendação do Estado. Não temos mais leitos COVID, serão leitos normais, porque a taxa está muito baixa. Isso vem, gente, de estudos dos últimos 3 meses, foram 116 dias de estudos, em cima dessa nova onda, onde teve muito mais contaminados do que a onda anterior e muito menos hospitalizados, né? A máscara, sem sombra de dúvida, não só para Covid, mas para diversos outros vírus, ela é importantíssima. Vale salientar que depois da pandemia, que aderiu ao uso da máscara, muitas pessoas deixaram de queixar de sinusite, de rinite, da questão alérgica. A taxa de incidência de gripe, tirando esse último vírus, H2N1, se não me engano, nossa, cadê o branco? Você fica 90 dias sem estar na saúde, você já, né? Esse foi um vírus que veio em conjunto aí com o Covid, e mesmo assim não teve um impacto significativo, mas a máscara ela é primordial. O que vale tá lembrando é a questão que nós não usamos a máscara de forma correta, porque ao você pegar a máscara, você tem que estar com a mão higienizada. Colocou a máscara, você tem que esquecer da máscara. E ninguém consegue fazer isso, vamos ser sinceros. O tempo todo você está com a mão no nariz, você leva a mão no nariz. E a boca, né, é o maior propagador do vírus, porém não o único. Porque a gente pode contrair o vírus por qualquer superfície que tenha mucosa, os olhos, ao ir no banheiro, né? Então, são várias formas de contrair o vírus. Mas o que mais propaga é através da boca, da saliva, de gotículas que são expelidas. Isso ajuda muito, com certeza. Inúmeros estudos comprovam essa questão. Porém, nós nunca usamos a máscara de maneira correta. Quando você tira a máscara, a mão tem que estar higienizada. Se você for reutilizar, tem que ter um saquinho próprio, ela tem que ser embalada, né? E a gente vê, principalmente nós do serviço, nós profissionais de saúde, todas as vezes que a gente tira a máscara que você vai almoçar, você tira ela para no bolso, põe em cima da mesa, põe em algum lugar, volta.
coça o olho, coça a boca, coça o nariz, porque quem que vai aguentar ficar 12 horas por dia com uma máscara sem respirar, né? Então, já é comprovadamente, cientificamente comprovado, que a máscara, ela ajuda em 80% a não propagação do vírus. Porém, nós não a utilizamos de maneira correta. Então, isso, durante esse decorrer pandêmico aí, né, do período pandêmico, dá para se perceber que a vacina foi o melhor remédio. Será que não é o momento agora da gente tentar voltar a um novo normal? Porque tudo agora vai ter que ser experimental. O vírus Covid, o SARS-CoV-2, ele vai ser um vírus que vai permanecer conosco ad eterno, como é o caso do vírus da gripe, né? Hoje tem vacina da gripe, mas o vírus circula e tem mutação, que é o que aconteceu agora dessa vez. O que a gente tem que estar muito atento é a questão epidemiológica de variantes, né? Se vão trazer de novo algum imprevisto aí no decorrer que a vacina não consiga combater, isso tem que ser analisado. Porém, neste momento, o cenário é um cenário favorável e nós temos que tentar voltar essa questão. E é muita hipocrisia nossa a gente dizer dessa questão do uso da máscara, que tem... Porque, gente, a vida voltou ao normal. Nós voltamos a frequentar restaurantes, nós voltamos a frequentar festas, nós voltamos a sair de casa e a ter uma vida normal. Então, qual o período que vai usar máscara durante o dia, enquanto não passam a maquiagem, as mulheres? Os homens, enquanto estão trabalhando? E à noite, uma vida normal? Então, a gente tem que ponderar nesse sentido, porque nós já não estamos mais tendo uso de máscara. A gente tem uso de máscara durante o dia, num convívio social, de entrar em comércio, que exige, de estar, às vezes, andando na rua. Muitas vezes na rua as pessoas não conseguem mais. Porém, é obrigatório o uso de máscara, desde que você esteja mantendo distanciamento, não esteja mantendo distanciamento de 2 metros. A partir do momento que você está próximo, tudo bem usar a máscara. Mas muita gente sempre falou, fulano estava fazendo caminhada sem máscara. Uai, mas ela não tem ninguém perto, né? É 2 metros. Então, a gente entrou numa questão, numa seara tão complicada nessa pandemia, que as pessoas acostumaram a apontar os dedos, né? E ficar criticando nesse sentido, e falando. A gente precisa, sim, ter fé e voltar essa retomada. Sempre falei a respeito disso. Graças a Deus, carrego eu acredito que foi um acerto, que os municípios que eu estive, que eu passei, de fato, eles só fecharam uma vez por muito pouco tempo, porque pelo desconhecido, e uma segunda vez porque nós estávamos no ápice, né, no pico da pandemia, e os leitos hospitalares não comportavam mais ninguém. Então, isso foi necessário para frear a disseminação do vírus e para que a gente conseguisse dar um suspiro na questão hospitalar de taxa de ocupação. Agora, se nós não temos uma taxa de ocupação, a taxa de incidência, tanto com o uso de máscara, que nós estamos agora, porque está obrigatório o uso de máscara, e a taxa de incidência foi violentíssima. Todo mundo contraiu o vírus, né? Não temos como mensurar essa questão, porque, de fato, nós não temos um dado fidedigno, porque quando a gente voltou a ter esse ápice, o mercado não tinha teste para poder fornecer nem para o estado, nem para o município. Então, bem na hora que mais precisou, a gente ficou desabastecido. Mas acredita-se que 90% da população, nesse momento, foi contaminada com a variante Ômicron. Então, o que nos resta é ter fé que todos tiveram essa imunização em massa, né? Todo mundo agora vai ter anticorpos para combater tanto uma vacina, porque teve contato com o vírus, e isso é um sintoma, um fator muito importante para nós nesse momento, que dá essa segurança. A mesma coisa aconteceu da outra vez, H1N1, eu já estava secretário, nunca vou me esquecer disso, que era 1000 vezes mais violento do que a Covid, né?
paciente, nenhum deles salvou. Eu conheço um que se salvou até hoje. E, assim, quando vê todo mundo contaminou, veio a vacina, todo mundo adquiriu imunidade e voltou à vida normal. Então, eu acredito que, sim, é o momento de nós estarmos fazendo teste, lembrando que desde 2019, quando veio esse vírus, muito novo e desconhecido, até o dia de hoje estamos fazendo testes. Tudo Ninguém muito tem novo, uma certeza de nada. Tudo muito novo e muda muito rapidamente, né, Cristiano? Muito. Então, mas o cenário, segundo você está me dizendo agora, e com base nesses estudos, então, dos últimos 116 dias, né, como você disse, permitem essa flexibilização. Então, e que você acredita também que vai ser seguida por outros gestores da região? Porque, assim, eu não posso citar nomes, mas eu sei, informalmente, a gente conversa muito com os prefeitos aqui na região, vai estar fazendo uma entrevista sobre um assunto, quando sai outro, e um mesmo já disse para mim que tinha vontade já de desobrigar o uso da máscara no território do município que ele administra ali. Então, você acredita que outros vão seguir esses exemplos aí? Com certeza, Elaine, com certeza. E lembrando que nunca precisou de decreto para quem não ia usar máscara usar, porque quem nunca usou, nunca usou. A gente sabe disso, né? Sempre com decreto teve festa, sempre com decreto teve... Né? Então, gente, o que a gente precisa nesse momento é parar igual eu disse, parar de fingir que sempre tivemos o controle de tudo, porque nunca tivemos. Tinha decreto do uso de máscara, mas não era 100% utilizado. Tinha decreto restringindo isso, mas aquilo sempre aconteceu, né? Porque isso é do brasileiro, o que é proibido é gostoso. Todo mundo faz, né? Então, gente, temos que estar abertos, temos que estar atentos, né, a essa nova retomada, a essa questão de estarmos nos adaptando devagarzinho, com muita cautela, com muito pé no chão e avaliando sempre os dados epidemiológicos. Acompanhar e avaliar os dados epidemiológicos é a base de tudo. Deu alteração, o cenário mudou, todo mundo pode estar sentando e discutindo, não a nível estadual, federal, a nível municipal. A gente viu isso aqui no nosso território. O município X estava passando por uma dificuldade, o outro estava saindo. Né? E você vê assim tão próximo. Então, eu acho que a gente tem que aprender a avaliar os nossos dados epidemiológicos municipais, aprender a avaliar o que nós temos de serviço próprio, como estão nossas referências, se de fato elas nos atendem. Se eu precisar hoje de uma referência, agora, ela vai me atender, ela vai me dar uma resposta positiva em 15 minutos? Eu tenho esse suporte? Então, esses dados eles devem ser avaliados e analisados diariamente. Lembrando que desde o início da pandemia, todas as atitudes tomadas foram pautadas em taxa hospitalar, que hoje estamos vivendo um cenário maravilhoso, visto do que já passamos, porque já vivemos cenários de horror, de filme de terror. E eu acho importante também destacar, primeiro, 2 pontos na sua fala aí, Cristiano, que falta de leitos no Brasil não é uma realidade exclusiva de Covid, pandemia. Né? Não. Se a gente tiver um paciente com AVC hoje no município, a gente vai ter um problema absurdo que, ao meu ver, precisava ter tido uma briga muito maior, deveria todos ter se juntado nessa questão e não ter deixado desabilitar esses leitos Covid. Deveria todos ter dado as mãos e feito uma briga em massa para que esses leitos permanecessem para atender às outras patologias. Porque quando a gente... pergunta, Cristiano, que você adiantou agora, porque eu achei um desperdício tão grande quando vi essa notícia da desinstalação dos leitos exclusivos para UTI, porque a gente precisava tanto disso para a saúde do brasileiro como um todo, por que tirar, já que uma vez que foi obtido com tanta dificuldade, né? Com certeza, Elaine. Você vê, por exemplo, Poços de Caldas, a taxa de ocupação de UTI, ela gira em torno de 90 e poucos, e isso não tabulando a questão particular.
mas a maioria das vezes é 100, 102, 103, 105%. Alfenas é a mesma questão. Pouso Alegre, a taxa de ocupação de UTI é de 120, 128, 153%, nunca menos de 100%. Então, por que tirar esses leitos e não reaproveitados para as outras clínicas? E principalmente, para onde serão levados? O que será feito? Não é? Porque o que acontece? Hoje a gente vive um cenário que, quantas vezes a gente viu famílias 3 dias esperando uma vaga de SUS-Fácil, chorando e implorando por um leito. A gente que estava na ponta, como gestor, é triste, não tem uma coisa que mais pesa no ombro da gente e nas costas da gente do que essa questão do você saber da urgência do caso, você saber da necessidade do caso e você não conseguir um leito para poder transferir esse paciente. É a coisa mais triste que acontece, eu acredito que na vida de todos os gestores, prefeitos e secretários de saúde e quem está aí nas lideranças. E por que desabilitar? Para onde vão levar esses equipamentos? Daqui 5 anos vão ser sucata. Porque todo equipamento, quando ele é adquirido, comprado, e ele é guardado e não utilizado, o tempo de vida dele é muito menor que se ele tivesse em uso. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Não vamos longe, gente. Quantas ambulâncias nós temos hoje que tem um respirador, que tem o essencial para poder funcionar? Por que não fazer uma doação desses equipamentos para equipar essas ambulâncias, para dar um conforto no transporte do paciente, para dar uma segurança? Por que não manter esses leitos para outras patologias? Vamos viver o resto da vida implorando de joelhos por uma vaga? Um paciente quando tem um AVC, quando tem um infarto, quando tem um acidente? Muito triste mesmo. A gente esperava, né, Cristiano, que com a pandemia, toda essa atenção que foi voltada e com muita justa causa para a saúde, para a necessidade dos cuidados com a saúde, que servisse para alguma coisa, mas agora, eu confesso para você, como cidadã e como jornalista, não estou muito otimista, não, com essa medida da desinstalação desses meios, porque, para mim, representa um retrocesso de algo que demorou muito para a gente conquistar, às custas de duras penas e de muitas vidas, e que agora, para onde vai, é a pergunta que não quer calar, e a gente, enquanto imprensa, pelo menos aqui na nossa região, a gente vai tentar continuar acompanhando, né? E aí, o segundo ponto que você falava, né, sobre a necessidade de acompanhar esses índices locais, é o mesmo ponto que eu sempre reforço aqui com o Jornal das Gerais, porque a gente é muito pequenininho, né, todas as nossas limitações técnicas, mas a importância do jornalismo regional, pontual, na onde as coisas acontecem, e assim como vocês, quando tomam as medidas, devem se orientar de acordo com a realidade da nossa sociedade aqui, que é pequena, são cidades com 10 mil, 12 mil habitantes no máximo, disso para baixo, a não ser as nossas cidades referências, né, como Poços de Caldas, Pouso Alegre, que daí tem bem mais, mas que a nossa vida está aqui, nas pequenas cidades, né, então a gente precisa realmente olhar a nossa realidade, né, Cristiano? E falando em realidade, olha, aproveitando a deixa que eu estou aqui com você, que agora você está aí gerindo, né, a parte mais administrativa, não da saúde em si, mas tem amanhã dia D da vacinação em Caldas para crianças, não é isso? Tem, todo mundo está convidado amanhã, né, para poder estar levando as crianças. Vai ser um dia, a Valéria, né, atual gestora da pasta, ela programou um dia muito diferente, com várias atividades lá para as crianças, para estar trazendo esse público e para, de fato, a gente está conseguindo aí imunizar o maior número possível de pessoas. Porque amanhã ou depois pode voltar tudo atrás? Pode, pelo número de pessoas que não completaram o esquema vacinal. Isso é o que mais nos preocupa hoje, porque essas pessoas, elas estão suscetíveis a contraírem o vírus e está propiciando para que esse vírus sofra mais mutação, para um vírus mais violento, mais agressivo, e que venha a contaminar e atrapalhando esse ponto que nós já chegamos hoje de imunização e da questão de anticorpos adquiridos. Né? E, Elaine, você falou uma coisa importantíssima dessa questão da saúde, né? Hoje,
todo e qualquer município, você sabe que ele tem que gastar 15% com saúde, né? A maioria hoje gasta mais de 30% com saúde. Por quê? Nós temos aí os procedimentos que são habilitados pelo SUS, né, que todo município tem, porém nenhum município mais consegue executar por conta da defasagem da tabela. Hoje, gente, a gente tenta se articular, tenta deixar mais robusto, cada vez mais, o município, o território, porque a gente sabe que quando a gente precisa das referências, está muito deficitário. Não porque às vezes elas não querem atender ou por má vontade, por uma questão mesmo que o sistema não paga o custo que o paciente gera. E isso acaba, né, onerando essas instituições. Queria até parabenizar os gestores da Santa Casa de Caldas, a Valéria, gestora de saúde, o Ailton, a Zael, porque, por exemplo, Caldas hoje, ele adquiriu vários equipamentos, né, uma tomografia, um aparelho cirúrgico por vídeo, para a gente poder estar trabalhando isso aqui no território. Logo, se Deus quiser, a gente vai ter cirurgia de ortopedia, comprou agora, conseguiu adquirir o arco cirúrgico, né, parceria Prefeitura e Santa Casa. Por quê? Não consegue. É muito triste quando um paciente chega lá na unidade de saúde querendo uma cirurgia simples como uma retirada do mioma. Você não tem para onde mandar. Ficamos 3 anos nessa questão da pandemia. Acabou a pandemia, tiraram esses leitos, tudo, acabou o financiamento do Covid, porque o dinheiro existia. Por que não reverteu isso, então, agora para tentar ajudar? Porque, gente, o que temos de paciente que agravou por ficar numa fila de espera, aguardando liberação de cirurgia, porque antes não podia ser feito, porque a desculpa era Covid, não, vocês não têm noção. A fila está gigantesca. Um raio-x, às vezes, para o município que não tem um raio-x dentro do território, para conseguir um raio-x na referência, é uma luta. A sorte que existem os consórcios de saúde que nos ajudam, e muito. Porque se não fosse isso, eu não sei o que ia ser da população. Mas consórcio de saúde, quem banca é município, com recurso próprio, que tem que comprar o serviço, e a gente sabe da dificuldade. Porém, mais uma vez, parabenizo aqui a Ailton e a Zael pelo comprometimento com a saúde de Caldas, né? Olha, hoje já estamos consorciados com o consórcio de Pouso Alegre, que é o Cisamesp, com o Cismarpa, que dá um suporte gigantesco. Porém, a fila que se gerou nesse decorrer da pandemia é uma coisa absurda que não sei o que será de nós, gestores, e da população. É uma coisa que muito me preocupa mesmo. Novos desafios, né, Cristiano? Como sempre. Bom, mas a gente pede a Deus que dê muita sabedoria a todos vocês que nos, vamos dizer, que nos representam nesse momento, né? As nossas necessidades aí da saúde, todas as demais. E mais uma vez eu te agradeço pela sua participação aqui, sempre pontuando muito bem características muito peculiares ali de quem está dentro do setor e sabe das dificuldades que os gestores, que toda a equipe de saúde passa, que o brasileiro enfrenta, né, de uma maneira geral. E como sempre, a gente está aqui sempre à disposição, agradecendo mais uma vez pela sua participação hoje, como um conhecedor, né, não só como um representante de Caldas, mas como alguém que participou ativamente dessa pandemia e que poderia colaborar com a gente nesse sentido, de dizer, será que estamos sendo precipitados em flexibilizar os cuidados contra a Covid? Ou já é chegado o momento desse novo normal, né, Cristiano? Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição, Elaine, que precisar, tá? É sempre um prazer estar aqui com você. Um abraço a todos os telespectadores do Jornal dos Gerais, parabéns pelo seu trabalho, que aborda e traz a realidade regional, que é isso que a gente precisa, porque quando a gente liga a televisão e vê um telejornal nacional, né, de nível nacional, a gente fica espantado, abismado, e a gente acaba trazendo uma realidade que não é nossa, né? E você está fazendo esse trabalho a nível regional, com uma maestria, com uma sabedoria, que você sabe que eu não tenho palavras para falar de você. Parabéns sempre. Um abraço a todos, um abraço à minha querida Ipuiuna, Santa Rita, Caldas, a todos os demais que nos assistem. Tá sempre um prazer, sempre à disposição.